Lendas urbanas. Em noites chuvosas, secos, becos, escondidas nas sombras das folhas de tajá, lendas da metrópole, esperando o momento de espiam, espreitam para te assombrar. Um som contante, soturno, medonho, arrastar de ossos a te acompanhar. Mão gelada, ossuda, de unas pontudas do vulto corcunda, tentam te tocar. Cuidado, não olhe, respira fundo e corre, uma lenda urbana vai te pegar. Por isso não falte, ouça, apreenda-se, surpreenda-se, tema. A companhia girândola de contadores de histórias deseja a todos uma boa sessão de contos para adultos com lendas urbanas. Sensação estranha. Pequeno, menino, fica até tarde aí, olha, que horário não é bom não, viu? A senhora sabe falar se demora muito a passar o ônibus aqui? Olha, aí não tem, acho que ainda tem mais um, acho que é só o Cristo que vai passar agora. O último ônibus. O Cristo, menino. O que? É o último ônibus? É o Cristo, o último ônibus. Fica bem, pequeno. Na verdade, eu estou achando estranho porque eu não conheço muito bem esse lugar. Tu não conhece muito bem, vem pegar uma coisa aqui? Não sei. Eu estava andando, pensamento vazio. Quando eu me espantei, eu estava aqui, nessa rua estranha. Ei, cozinha? Hã? Tu parece que não está bem, pequeno. O ônibus ainda vai demorar a passar. Tu não quer te sentar?
Mas a senhora disse que é o último ônibus, se eu perder? Não vai, é aqui pertinho, aí do lado, o ônibus passa aqui na Mirica. Entra aí, eu já te mostrei um pouquinho, vem cá. Senta, tem um mundo. Tu tá com cara, não tá muito bem não. Senta aí. Obrigado. Na verdade, eu estava aqui, perdido em pensamentos, eu ouvi que a senhora estava rezando. Ah, é santinha, estava rezando, tá fazendo a novena das almas. Novena das almas? É. Mas eu lembro da minha avó falar sobre novena das almas, mas pelo que eu lembro, novena das almas é na segunda-feira. É na segunda-feira, mas é como eu sou devota de Nossa Senhora da Conceição, eu junto as duas coisas para rezar uma vez só, né? Eu rezo na terça-feira. E aí, na verdade, eu estava terminando de ralar a mandioca, que eu faço uma vendinha aqui na frente, eu vendo um bolo café, que sempre o motorista para aqui, para que eu ofereça o café. É bom de conversar, né? Eu gosto de ficar assim. Aí, como eu ia me esquecer que eu não vou lá rezar a minha novena, né? E de repente, aí, o senhor chegou, parece que está meio assim, senta, maninho. Parece que está meio estranho. Na verdade, eu não sei. Eu não sei, eu falei que eu estava perdido em pensamentos, eu lembrei agora, a senhora falou sobre o novena das almas. É, o novena das almas. Eu lembro de uma história que a minha avó me contava sobre novena das almas, mas na verdade ela me contava uma outra história. Ela me contava uma história da procissão das almas. Tinha alguma coisa a ver. Acho que de repente pode ser, né? Ela me falava que os mais velhos que ela costumavam falar que eles tinham muito receio com a noite, porque eles costumavam dizer, os mais antigos, que a noite era dos mortos e que o dia era dos vivos. Que ninguém deveria, no caso, procurar se meter no tempo e no espaço que não era de cada um. Ela me contou, acho que aconteceu com ela, ou acho que ela deve ter escutado quando era criança, adolescente, não sei. Ela só me falava que era numa época em que Belém ainda não era tão movimentada, não era tão agitada, não era tão urbanizada, tão moderna. Ela me dizia que os bairros de Belém tinham outros nomes. E ela me falava que o que hoje a gente conhece como o bairro de Batista Campos, chamava-se, na verdade, uma boa parte dele, Santa Isabel. Ah, sim. Que inclusive é onde fica o cemitério. O maior cemitério de Belém. Onde muitos vultos históricos estão lá enterrados e que muitas coisas estranhas aconteciam. Tem muita mistura lá. Ela me contava uma história de uma senhora que morava numa área próxima. As casas eram muito distantes umas das outras. As pessoas ficavam acordadas até as 22 horas. A geração de energia era feita por um gerador da prefeitura. Então às 22 horas a prefeitura desligava o gerador e as pessoas que quisessem ter luz na sua casa tinham que ter velas, lamparinas, lampiões ou coisa parecida. Ela me conta de uma senhora que morava lá, próximo. Uma Carol, uma senhora que vivia na igreja. Eu acho que ela conheceu essa senhora, ela era criança, é isso, a minha avó era criança, ia para a igreja e ouviu essa história dessa mulher. Depois dessa história dizem que nunca mais ela apareceu na igreja. Contavam eles que essa senhora morava sozinha. Aliás, ela criava um cachorro, desde pequeno. E ela criava com tamanho afeto das pessoas que, no caso, criam animais com tanto amor, que chegam a conversar com eles, falar com eles como se os animais entendessem o que eles falam. Chamava-se chamava-se Carmelita, o nome da mulher, Carmelita. E ela morava só, morava numa casa de madeira, com 2 compartimentos apenas. E a casa de madeira dela não tinha ripas que vedassem as frestas da parede. Às vezes tinham tábuas que ficavam com 2 dedos de espaço. E a dona Carmelita, por morar sozinha, se ocupava muito da vida dos outros. Tanto é que a vizinhança costumava chamá-la de diva, e só ela não sabia por quê. Um dia, uma das senhoras do grupo de orações dela, parece-me que contou para ela que diva significava Departamento de Informação da Vida Alheia. Era isso que ela fazia o tempo todo. Ela se punha na janela mesmo depois do gerador de energia ter sido desligado pela prefeitura. E ela pegava a única lamparina que ela tinha, se postava na janela debruçada e ficava olhando o que acontecia depois que o gerador era desligado. Coisas estranhas. Casais se encontravam fora do horário que as pessoas não pudessem ver o que eles estavam fazendo, ainda que eles não fizessem nada demais. Porém, eram pessoas, amantes, namorados escondidos. Na época não era muito comum que namorados se encontrassem fora do seu horário e
que não fosse na casa dos pais, com consentimento, com a presença do pai ali perto. Então ela ficava lá. E no outro dia comentava com as mulheres do grupo de oração nas novenas. Até o dia em que aconteceu um fato muito estranho, era o que a minha avó dizia, que as frestas da casa de madeira, da parede, principalmente as que ficavam na direção da rua, ela fazia questão de não ter as ripas que vedavam os espaços, para que mesmo depois das 22 horas, mesmo ela se postando sob a batente e ficando até próximo da meia-noite, para ver se algum fato estranho acontecia, mesmo depois da janela fechada, ela costumava olhar pela brecha das paredes, e lá ela ficava vendo o que acontecia. Dizem então que uma certa vez aconteceu um fato. Depois de tudo ocorrido, como nas noites anteriores, depois das 22 horas, o gerador desligado, ela com a sua lamparina postada na batente da janela. Era uma noite de agosto. Não na sexta-feira, como as pessoas acham que todas as histórias estranhas acontecem na sexta-feira. Mas o mês eu lembro, era agosto. Costuma-se dizer que agosto é o mês do desgosto. Que se tem coisas erradas e estranhas para acontecer na sua vida, elas vão acontecer em agosto. A noite era bastante escura, porque o tempo estava fechado. Anunciava que estrela nem a lua iria aparecer. Então as pessoas que já tinham pouca luminosidade sequer poderiam contar com a luz natural. A noite estava fria, ventosa. Como nada mais estranho acontecia, como parecia nem mais uma viva alma iria transitar por ali, ela então resolveu se recolher. Deu uma última olhada para ver se ninguém ali, no caso, voltava do trabalho ou estava saindo para coisas estranhas. Viu que nada de estranho então iria acontecer, fechou sua janela, levou sua lamparina para dentro de casa. Ela tinha uma pequena mesa que ela utilizava como altar. O cachorro que ela criava começou a latir de forma desesperada. Isso porque já era próximo das 23h30. Geralmente as pessoas nesse horário, ainda mais uma noite muito escura e de frio e de vento forte, nenhuma viva alma. Quando o cachorro dela começou a latir, ela pegou e ficou preocupada, e ele latia na direção da rua. Ela pegou então, deu uma olhada pela fresta da parede e não viu nada acontecendo. Aí então o cachorro dela parou de latir na direção da porta e correu para se esconder embaixo da cama. Como era a única companhia que ela tinha, ela correu e ajoelhou-se para ver o que estava acontecendo e tentar puxar o animal de lá. O animal latia e chorava ao mesmo tempo, olhos arregalados, como se estivesse vendo alguma coisa que ela não podia ver. Foi quando de repente, já passado das 23h30, ela começou a ouvir cânticos que vinham da rua. Mas como ela era conhecedora da história de todos e de tudo que acontecia ali, ela logo parou para pensar. E não era noite de novena, não era dia de santo, nem de festividade, aniversário de ninguém da igreja. Então ela achou aquilo tanto quanto curioso. E o sentimento de afeto pelo animal logo deu vez à curiosidade. E ela então deixou o animal de lado e foi até uma das frestas da parede da frente. E quando ela olhou, pelo pouco espaço que havia, ela viu passando uma procissão na rua. E ela, sem reconhecer as pessoas, incomodada com aquilo, talvez imaginando que o não reconhecer fosse derivado do pouco espaço que ela tinha e da noite escura. Então ela resolveu abrir a janela. Pegou a lamparina e foi até a janela. Mal ela abriu a janela, o relógio soou meia-noite e bateu sobre ela aquele vento frio e forte que a deixou paralisada na janela. A mulher, mesmo de janela aberta e com a luminosidade da lamparina que ela tinha levado até a batente da janela, ela não conseguia reconhecer ninguém. Ela via que passava uma procissão, muitas pessoas, e elas levavam velas.